E eu vou começar a falar sobre isso, vou até me estender um pouco, porque assim, eu vejo o Flamengo, e não só o Flamengo, mas o futebol além do campo. A influência que ele tem na vida das pessoas, e já demonstra aqui, a Mari já se emocionou numa outra oportunidade, a Paula hoje de novo já, né, se emociona falando. É o contexto do futebol e do Flamengo nas nossas vidas, fora do que ele representa, né? O Flamengo, para mim, não acaba quando acaba os 90 minutos de jogo, ou quando ele perde. O Flamengo perde, eu vou remoendo aquela derrota, entendeu? Até o próximo jogo. Quando ganha, eu vou comemorar, como até hoje eu comemoro aquela vitória em 2019. Mas isso também tem um contexto político muito importante, porque todas as vezes em que... Muita gente não gosta de política, né? Não gosta de... Cara, tem que gostar de política. É chato, eu sei que é chato, mas eu venho aqui te ajudar a descomplicar, né? Eu procuro estudar, saber, eu leio o Estatuto do Flamengo, quando eu não sei eu vou perguntar, sabe? E não faltam pessoas para ajudar a compreender, e o debate é sempre importante. Então, primeiramente, a gente tem que dar nomes a quem assinou essa carta. E aqui não vai ser um ataque ou uma resposta às pessoas. Tem várias pessoas ali que eu gosto, mas ao que ela representa, ao seu cargo, e estava assinado nesse comunicado infame, entendeu? Conselho Diretor. O Conselho Diretor do Flamengo, primeiro eu quero dar o nome, porque o que eu vou falar é direcionado a essas pessoas. O Conselho Diretor do Flamengo é formado pelo presidente, senhor Luiz Rodolfo Landim, pelo vice-presidente geral jurídico Rodrigo Dunst, pelo vice-presidente de administração Jaime Correia, pelo vice-presidente de comunicação e marketing Gustavo de Oliveira, pelo vice-presidente de consulados e embaixada Maurício Gomes de Matos, pelo vice-presidente de base Vitor Zanelli, pelo vice-presidente de esportes olímpicos Delano Franco. Esse é um dos fantasmas. Apareceu esses dias uma matéria, mas ninguém conhece. Pelo vice-presidente de finanças Rodrigo Tostes, pelo vice-presidente do Flagávia, senhor Gustavo Fernandes, pelo vice-presidente de futebol, senhor Marcos Braz, pelo vice-presidente de gabinete, senhor Adalberto Ribeiro, pelo vice-presidente de patrimônio, que ninguém nunca viu, a questão do Ninho, tudo que ocorreu, ninguém nunca viu esse senhor. É um verdadeiro VP fantasma, senhor Gilney Bastos, ao vice-presidente de patrimônio histórico, a pessoa que eu tenho nome e respeito, Roberto Diniz, ao vice-presidente de planejamento, senhor Arthur Rocha, todo velho conhecido aí, ao vice-presidente de relações externas, ao BAP, ao vice-presidente de Remo, Raul Bagatini, ao vice-presidente de responsabilidade social e ambiental, Vato de Agostino, ao vice-presidente de secretaria, o senhor PC Pereira, que deixou de ser meu amigo, o cara era meu amigo, deixou de ser amigo por causa de política, tá? Comecei a criticar seus pares, o cara deixou de ser amigo, mas tudo bem, né? Vice-presidente de TI, senhor Alexandre de Souza Pinto. Agora a gente, nomeado, isso aqui é para eles e para os grupos políticos que os defendem também, porque preciso nomear aqui os grupos que se posicionaram até o momento em que eu vi: Sócios pelo Flamengo, o Flamengo da Gente, o Flamengo Sem Fronteira, o Flamais, foram os grupos que se posicionaram até o momento contra esse absurdo, né? E aí vai lembrar do contexto social do Flamengo, né? Como a Mari colocou muito bem, o Ricardo, a Paula, da questão de que a maioria de sua torcida está fora do Rio, então ele é abastada pelo pobre, pelo negro, né? E aquele negro desdentado que eles gostam muito naquelas lindas propagandas, e colocar o negro desdentado, né? O Flamengo, o time do povo. Você vê que o Flamengo nasceu do rancor, né? Lá, os caras putos com os remadores do Botafogo, falou, pô, a gente tem que criar aqui, os caras vêm pra cá, né, e paqueram as meninas aqui do bairro do Flamengo, vamos montar o nosso clube, né, montado por pessoas super abastadas, que estudavam medicina, aquela coisa toda. O futebol do Flamengo só veio a ser fundado, né, em 24, né, de dezembro de 1911, o senhor Alberto Borghetti, que era patrono de remo do Flamengo e jogava futebol no Fluminense. Oficialmente a data de fundação do departamento terrestre, né, de esportes terrestres no Flamengo, foi em 24 de dezembro de 1911. E aí tem aquela velha história de que o Flamengo... porque assim, as pessoas não gostam de falar, é como se alguém no clube trabalhou para que o Flamengo se transformasse em um apaixonado pela multidão, né? Tipo, isso aconteceu aí, né, e teve lá o futebol, porque até o Rui Castro fala isso no livro Vermelho e o Negro, em que os jogadores iam treinar a pé, né, saiu lá da praia do Flamengo 22, para a sede lá do Fluminense, não sei o quê, para treinar, e aquela coisa toda, lá na rua Paissandu, desculpa, a pé e ia o povo atrás. Isso é utopia, tá? Isso é balela, isso, na verdade não foi assim, né? Um dos caras grandes responsáveis pela popularização do Flamengo se chama o presidente José Baixo Padilha. Não à toa, o estádio da Gávea se chama José Baixo Padilha, que foi um cara que aproveitou
durante a primeira, né, chamada aí da Terceira República aí, do Getúlio Vargas, né, de 30 a 37, o nacionalismo, né? Então o Getúlio Vargas era um cara que se aproveitava muito disso, o Brasil acima de tudo, essa coisa toda, e ele se aproveitou disso, né? Se utilizando muito também do Jornal dos Esportes, que a partir de 36 começou a ser comandado por Mário Filho. Por Mário Filho, que falou o seguinte, que escreveu o livro História do Flamengo, que eu tenho esse livro, eu sugiro a todo mundo a ler, fala o seguinte, né? Esse livro aqui fala sobre a popularização do Flamengo. O Flamengo Grande, o Brasil Maior, que foi um dos slogans usados no Jornal dos Esportes, que ajudou a popularizar o Flamengo, que não foi à toa, né? Aí ele fala aqui, ó, quando escreveu o livro História do Flamengo, Mário Filho nos deu pistas sobre os motivos da popularização do Flamengo, através de uma frase apaixonada, eu já disse isso aqui, refletindo sobre o porquê o Flamengo era um fenômeno popular. Ele afirmou, o Flamengo se deixa amar. De fato, o Clube de Regatas do Flamengo se deixou amar quando utilizou os símbolos nacionalistas que estavam disponíveis no imaginário social na década de 30. Né? E aqui nesse livro ele vai mostrando diversas campanhas que foram feitas ao longo ali dos anos e que chamava a população, que o José Baixo Padilha foi importante porque ele implantou a profissionalização do futebol. Isso se conta, tinham duas associações aqui no Rio, né, tinha uma amadora, uma profissional, o Flamengo se profissionalizou e com isso começou a se popularizar. Todo mundo fala aquela velha história da Rádio Nacional. Porque a Rádio Nacional transmitia os jogos de todos os clubes do Rio, tanto que o Vasco é muito forte também no Nordeste, em Brasília, né? Mas o Flamengo foi o clube que mais foi amado no Brasil inteiro, e não à toa. E essa diretoria, e isso eu falo para vocês desde quando estava todo mundo junto lá em 2013. Em 2013, eu não esqueço até hoje, eu escrevi um texto chamado assim, ó, Silêncio na Favela, quando eles resolveram cobrar R$250 na final da Copa do Brasil. Mas tem o sócio-torcedor que paga meia da meia. Irmão, nem todo mundo é sócio-torcedor, nem todo mundo pode ser sócio-torcedor, né? E eu sempre fui defensor, né? Porque aí me defendendo também do cara menos abastado do que a galera que é. Eu fui me tornar sócio do Flamengo quando eu comecei a escrever do Flamengo. Entrei num site em que ele dava essa possibilidade de você ser sócio do clube, e a partir dali eu fui fazendo meus esforços com a ajuda do meu grande amigo Gilson, que é de São Paulo, off Rio, inclusive, né, e me tornei sócio do Flamengo, porque eu também tinha esse sonho mesmo, sonho do Ricardo, de votar para presidente do Flamengo, de participar do processo. Por quê, meu amigo? Eu vou falar para vocês, eu tive uma reunião ano passado, porque eu estava fazendo matérias que estavam incomodando demais essa atual gestão, e me chamaram lá, e aí falaram assim para mim, eu falei, não, mas vocês têm que dar satisfação para a torcida. Não, nós não temos que dar satisfação para a torcida, temos que dar satisfação para os sócios. Porque, assim, a sede da Gávea é deficitária. Não é de hoje. Sabe por quê que a sede da Gávea é deficitária? Porque, se vocês não sabem, todo sócio que comprou o título até 1992 não paga uma taxa, filhão. Não paga uma taxa. E até a emenda da isonomia que foi aprovada em 2017... Tá? Se ele repassasse aquele título para um filho, ele passava aquele benefício, continuava não pagando. E quando conseguiu aprovar essa emenda da isonomia, sabe o que foi feito por muitas pessoas que apoiam essa atual gestão? Colocaram o Flamengo na justiça, amigão. Porque eles querem que o pobre pague. Para eles, o Flamengo é o cara que vai poder pagar os R$170 off Rio, que importa para eles. Tá? É o cara que vai poder pagar os R$170 ou os R$250 da final da Copa do Brasil de 2013. Né? Então, assim, tem esse aspecto social. Eu faço parte do Conselho Deliberativo do Flamengo, tá? Não tem negros lá dentro do Conselho Deliberativo do Flamengo. São pouquíssimos. Se tiver um, eu estou sendo até justo. Mulheres, muito menos. É um clube extremamente elitista. E essa diretoria personifica fisicamente o que é o Flamengo por dentro. O Flamengo que vocês não conhecem. Esse livro aqui mostra. O Flamengo é do povo, dos muros da Gávea para fora. Mostra o livro, que tem muita gente perguntando desse livro, cara. Esse livro é de Renato Soares Coutinho, tem uma palestra dele na Flá TV, joga Renato Soares Coutinho, que ele fala desse livro. Um Flamengo Grande, um Brasil Maior, que ele fala da gestão do José Baixo Padilha e do Gilberto Cardoso, tá? Que foram dois caras super responsáveis por essa popularização do Flamengo, numa época que o Flamengo não ganhava títulos, né? Vivia ali da sua história, das suas cores, não sei, não dá para explicar o Flamengo. Então, para esses caras, infelizmente, Paula, você é um número para eles. E esse número, eles querem ver quanto eles podem arrancar desse número. Então, eles não querem saber se tem uma pandemia, se tem uma crise no país que já não vem de agora, que você tem milhões de brasileiros desempregados e que se o Flamengo é maioria em todas as classes sociais, ele deve ser a maioria também nesses desempregados, fora os trabalhadores informais. Então, eles estão cagando
se você vai poder pagar ou não. Tanto que nesse comunicado, que todas essas pessoas que eu ditei o nome aqui assinaram, eles falam o seguinte, olha, se você não puder pagar esse plano, você vai... Seja sócio torcedor. Ele não quer te perder. Qual foi a resposta do Maurício Gomes de Matos quando foi questionado? Ele falou, olha, eu vou fazer de tudo para recuperar os meus embaixadores e cônsuls. Os caras não estão preocupados se você vai pagar mais, se você vai poder pagar menos. Eles estão preocupados em que você pode dar para o Flamengo. Tanto que se você pegar o lance das embaixadas, eu vou terminar, o lance das embaixadas e consulados, esse projeto foi iniciado nos anos 2000, no meados dos anos 2000, na gestão do Márcio Braga, e ele tinha o seguinte objetivo, que era, né, de trazer mais sócios torcedores, né, de trazer mais torcedores para a vida política do clube, e também uma maneira de várias pessoas se conhecerem e tal. Então, como é que você fazia para você ter uma embaixada? Você tinha que ter um número de sócios do clube. Esses caras, quando entraram em 2013, eles mudaram completamente o programa. Hoje, a única pessoa que tem que ser obrigada a ser sócio do clube é o presidente da embaixada ou consulado. Os demais, eles têm um número mínimo de sócios torcedores para poder ser oficializado pelo Flamengo. Ou seja, já mudou o rumo do que é as embaixadas e consulados. Com isso, né, a Embaixada Flacampos, que é uma das maiores do Brasil, já encerrou suas atividades. Pode acontecer com as demais, tá? Então, assim, isso, cara, assim, o problema é sem precedente. A galera, você não tem noção do que isso está acontecendo. E mais, tá? Isso diminui a parte política que você, assim, cara, a maioria das pessoas lá dentro do Flamengo não querem abrir o clube para que você possa votar, né? Há uma emenda, tá, para o sócio à distância. Por quê? O sócio à distância você ajudaria o Off-Rio. Por exemplo, a Mari poderia votar, ela iria para um local, não precisaria gastar dinheiro de passagem, de estadia no Rio, de alimentação. Ela, o Ricardo, a Paula poderiam ter um local e eles votarem. Como faz o Internacional. Isso aí, sabe como faz o Internacional. Sabe como é que está essa emenda? Nunca foi discutida, nunca foi colocada em pauta essa emenda, né? Nunca foi. Inclusive, o vice-presidente geral hoje do Flamengo era o presidente do Conselho Deliberativo. Não, mas, agora não dá porque a pauta eleitoral não pode em ano de eleição, realmente não pode pelo estatuto, mas nós já estamos em 2020 e o presidente, né, o atual presidente do Conselho Deliberativo, que é cupincha dele, que é aliado dele, o senhor Alcides nunca colocou lá para votar. Chega lá dentro do Flamengo, eu quero ver qual grupo, sendo ele oposição, situação, fala lá, ó, estamos criando um projeto para o sócio-torcedor votar para presidente do Flamengo. Você sabe que não vai ser aprovado, mas pelo menos proponha isso. Ninguém propõe, porque isso lá dentro é impopular. Eles querem o Flamengo, né, popular aqui fora, para que todo mundo gaste bastante dinheiro, e lá dentro que poucas pessoas possam mandar, porque se você vai abrindo o Off-Rio, todo ano vai aumentando cada vez mais. O número de associados Off-Rio estava aumentando, cada ano o colégio eleitoral aumentava cada vez mais desse tipo de categoria, que na cabeça deles é fácil de se manipular, né, de alguma forma. Então, o que eu faço? Eu diminuo isso, aumento o preço absurdamente aqui, cento e tantos %, diminuo o meu colégio eleitoral porque eu consigo controlar esse colégio eleitoral aqui, entendeu? Inclusive, olha só que bizarro, eu estava vendo aqui um cara, acho que ele é da embaixada lá de Portugal, ele falando o seguinte, para finalizar, ele faz várias críticas a essa medida e fala assim, ó, para finalizar, como presidente de uma embaixada, fui recentemente obrigado a assinar, junto com os colegas do programa, um termo me proibindo de fazer qualquer crítica aos poderes do Flamengo, ou seja, essa diretoria, ela é ditadora, eles tentaram forçar uma emenda para que os sócios não pudessem criticar o clube nas redes sociais, ou, né, o clube não, a gestão, ou os atletas, né, uma coisa que teria precedência, assim, aquela emenda da censura, e eles fizeram isso, tá aqui, ó, da censura aos embaixadores, que um tempo atrás fizeram algumas críticas. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer nada. Eu vou reclamar aqui, eu vou, sabe sei o quê? Perseguido, porque eles gostam de perseguir, porque eu, ainda bem, por ser de fato independente, o Coluna hoje também dá essa possibilidade de eu falar o que eu quiser falar, eu falo, meu irmão. Não tem essa de passar pano para esses caras. O Flamengo é um clube elitista, queira você aceitar ou não. O Flamengo é democrático, já foi até mais democrático nas arquibancadas e fora dela. Dentro do clube... O Flamengo é do povo, da porta da Gávea para fora. Da porta da Gávea para fora. Eles não pensam, entendeu, em vocês. Eles estão cagando para vocês, estão preocupados sim, Paula. O número, você que é um número lá para eles, que é um sócio torcedor Off-Rio a mais, se você vai poder pagar os R$170. Se você não puder pagar os R$170, infelizmente, você não é nada para eles, porque nem satisfação eles acham que tem que dar a você.
Então, isso mostra muito hoje como é que está o nosso país, tá? Reflete muito como é que é o nosso país também, né? O Brasil, não estou falando do atual governo, no todo, no geral, o Brasil, desde a sua descoberta, né? E isso mostra muito. Eu sei o esforço que eu fiz para ser sócio proprietário do Flamengo, a ajuda que eu contei ao longo desses anos, o esforço para poder pagar as mensalidades, o título e tal. Isso não me afeta em nada, o lance do off-rio, mas eu venho aqui falar porque eu sempre defendi ingressos, não é ingresso barato, é ingresso justo, que seja bom para o clube, bom para o torcedor, e também a abertura do processo eleitoral do Flamengo para que mais pessoas possam decidir a vida política do clube. Agora, tudo que acontece hoje, que você vê, uniforme, mano, escolheram por você lá no Conselho Deliberativo. O presidente, escolheram por você. Então essa coisa de, eu me importo com isso, enquanto tem pessoas que se importam e tomam atitudes como essa aí, que você não vai aceitar, mas falar mas esse assunto é chato, estatuto e tal. E, cara, infelizmente, assim, uma das coisas que eu pude ver quando eu me tornei sócio do Flamengo, que eu não teria condições de mudar nada. Por quê? Para eu mudar alguma coisa, eu teria que ou fazer parte de um grupo político, uma coisa que eu tive essa experiência e me arrependi, porque você era meio que obrigado a tomar como sua opinião a do coletivo, e eu tenho minha cabeça, a gente pode debater, como eu debati com a Paula aqui ontem e tal, e tudo bem, agora eu não quero ser obrigado a concordar com tudo, e aí eu falei, eu vou para outro lado e cubro o clube por dentro desde 2011, e então, assim, o Brasil de hoje, esse Brasil que a gente conhece, que já vem aí desde do seu descobrimento, o Flamengo é um pouco desse Brasil iaiá, como está cantando na música, e eu não estou mentindo, qualquer pesquisa, e esse livro aqui mostra muito isso, e assim, eu que vivo desde os meus 11 anos na arquibancada, e depois, né, tendo essa experiência lá dentro, estou convencido disso. Vou ler agora aqui um superchat do Chica aqui, do Kika, eu falo Chica. Considerando o que o Túlio está falando, é verdade. Não se surpreende se os torcedores tiverem que pagar mais para ver os jogos do Flamengo com a mudança dos direitos de imagem dos mandantes. Com certeza. Também tem isso, né? Inclusive, nessa volta aí, em setembro, com certeza a gente... Né, o Flamengo, imagina o valor dos ingressos que o Flamengo vai cobrar, né?